Eu passei em sétimo lugar em medicina na USP, passei na UFMG, na Unifesp, na UFLA e trabalhando também com vestibulares há algum tempo, eu percebi que chega nessa época do ano e as pessoas começam, parece que, a querer cometer alguns erros que são extremamente comuns. Então, assim, eu fico com muito receio de chegar agora e vocês que já estudaram o ano inteiro, se prepararam, se dedicaram e estão construindo uma coisa concreta realmente para a hora da prova, quererem cometer alguns erros que parecem que funcionam, que parecem que vão te dar resultados e que são fruto de muita ansiedade também que acontece nessa época do ano, que pode colocar a perder uma parte do processo que vocês obteram nesse ano e eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, já peguem um caderno, uma caneta, anotem aí, porque aqui eu quis compilar os 5 principais erros que os vestibulandos querem cometer nessa reta final, que dá uma vontadezinha, um frio na barriga realmente para a gente fazer essas coisas e que podem dar muito errado e que podem acabar custando ali a nossa aprovação, tá bom? O último, ele realmente é muito importante, então fica até o final para você ver e para você entender tudo o que você tem e que você não tem que fazer de hoje até o Enem, tudo bem? Então, a primeira coisa, e que vai muito nessa linha que eu já estava falando com vocês, é o seguinte: não destrua o que você construiu. Vamos imaginar que você está ali construindo como se fosse uma casa. E aí você tem construído ela o ano inteiro, tijolinho por tijolinho, vendo aula, fazendo questão, fazendo revisão, fazendo, por exemplo, o seu Anki, se você me segue há algum tempo, se você já viu alguma coisa da minha mentoria. E aí chega agora e parece que todo mundo construiu uma casa melhor do que a sua. É claro, gente, na rede social ninguém posta que comeu comida ruim, ninguém posta quando tá com dor de barriga, ninguém posta que estudou pouco, tirou nota baixa. Então, tudo que você vê agora, por exemplo, vai ser ali o melhor de cada pessoa, vai ser só a face boa. Então, parece que tá todo mundo muito melhor do que você, parece que tá todo mundo ali contando vantagem. E dá vontade de tentar construir por cima ali do que a gente estava construindo o ano inteiro uma casa nova, às pressas. Então imagina você demolir a casa que você estava construindo o ano inteiro para por cima construir uma casa ali em 2 semanas, uma coisa ali às pressas. Claro que não vai dar certo. Mas como agora, nessa época do ano, parece que a gente está no olho do furacão, a gente não consegue olhar para a nossa vida em perspectiva. Então, eu vim aqui como uma pessoa externa que já passou pelo processo, então eu tenho toda a empatia do mundo com vocês para falar, não faça isso. Então você já estava dentro de um processo, continue o processo em que você estava. Se você se programou, por exemplo, para terminar a matéria perto do Enem, continue construindo a sua casa, continue terminando a matéria e realmente acabe ela perto do Enem. Não pare tudo para seguir o planejamento de outra pessoa ou para seguir um planejamento louco, pensando que você tem que compensar alguma coisa. Por exemplo, tem gente que chega nessa época e quer fazer 2 simulados por dia, sendo que isso nunca foi programado ao longo do ano, quer fazer um simulado por dia, não sei quantas milhões de questões. Isso não estava dentro do programado, isso não estava dentro do esperado. Então, a pessoa coloca tudo a perder, para de construir o que ela estava construindo para construir o que ela viu dos outros. Isso é ruim. Então, o que eu posso te falar para fazer? Na prática, use as coisas que você fez. Então, por exemplo, use os seus cadernos para revisão, como, por exemplo, um roteiro de autoexplicação. Use os simulados que você fez para rastrear os seus erros que você cometeu. Não precisa sair fazendo outros 500 milhões de simulados se os erros que você já cometeu estão se repetindo ainda. Prefira continuar o processo de correção daqueles simulados do que iniciar outros que você não vai ter tempo de corrigir, tudo bem? Continue, por exemplo, revisando o seu Anki que você criou desde o início do ano, tudo bem? Mesmo que pareça que existe algo muito melhor que uma pessoa te contou, continue fazendo o que você estava fazendo, tá bom? Continue construindo a sua casa de acordo com a sua estratégia, de acordo com as suas necessidades. Não abaixe a cabeça para o planejamento dos outros, porque a grama do vizinho parece sempre mais verde, mas isso não corresponde 100% à realidade, tudo bem? Então, continue sua construção aos poucos e progressiva, em vez de querer construir alguma outra coisa por cima, tudo bem? Agora, seguindo nessa linha, outra coisa que eu vou te falar para fazer, mas claro, sem parar o que você estava fazendo, sem, por exemplo, abandonar uma matéria que você estava estudando, tudo bem?
tenta só encaixar isso no seu planejamento, isso vai demorar pouco tempo por dia, tudo bem? Que é o seguinte, tentar fazer ali uma revisão teórica do top 10, ou pelo menos das coisas que você errou ao longo do ano e que estão no top 10 assuntos mais cobrados no vestibular que você vai fazer, que no caso eu imagino que seja o Enem, mas pode ser qualquer outro. Eu compilei esses assuntos em um PDF que eu vou dar o acesso para vocês aqui no link da descrição. Vai ter um link para você se inscrever no nosso desafio de reta final para ter acesso a esse PDF que tem ali todas as matérias. E a ideia qual é? É o seguinte, você tentar fazer pelo menos uma autoexplicação de todos aqueles assuntos, se eles forem teóricos, ou uma listinha de questão se eles forem práticos, tudo bem? Então, por exemplo, se for uma matéria de biologia, de história, você pega aquele assunto, vamos supor, Revolução Francesa, nem sei se esse assunto está no top 10, tá? É só um exemplo, e vai lá e faz realmente uma autoexplicação dele. Por quê? Porque às vezes você errou uma questão daquele assunto ao longo desse ano e corrigiu só a partir dela, mas essa questão cobrou, vamos supor, só uma face daquilo. Então vamos supor que ela cobrou só isso daqui da Revolução Francesa. Só que ainda tem várias outras faces para ser cobradas. Então seria legal você fazer uma revisão realmente daquele conteúdo que é importante, para se cair, por exemplo, uma outra face que não esteve numa questão que você errou, pelo menos você tem aquela autoexplicação fresca na sua memória e consegue matar aquela questão mais rápido. E a mesma coisa serve para os outros assuntos que são práticos, por exemplo, matemática e física. Fazer uma listinha ali para você pelo menos se lembrar dos modelos de resolução daqueles conteúdos vai te ajudar muito na hora da prova, para aquilo estar fresquinho na sua memória, tudo bem? Então, se você fizer, por exemplo, uma autoexplicação por dia e uma listinha com 10 questões desse conteúdo, já é suficiente para fazer uma revisão legal sem parar o que você já estava fazendo e realmente isso te ajudar na hora da prova, tá bom? Então não precisa se afobar, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo e não precisa fazer muita coisa de tudo. Se atenha àquilo que você errou de dentro do top 10 e autoexplicação e lista de questões. Se fizer um de cada, talvez acrescente ele meia hora, uma hora a mais por dia no seu estudo, mas vai te ajudar muito, eu tenho certeza absoluta que isso com certeza vai te ajudar, tá bom? A próxima coisa é o seguinte, é muito importante que você busque previsibilidade na sua rotina agora na reta final. Isso é uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falando por aí, mas para pessoas que lidam, por exemplo, com muita ansiedade, que é o nosso caso nessa reta final, é o caso de pessoas que prestam vestibular e eu vejo muito isso nos meus mentorandos, é muito importante a gente ter ali uma ideia do que vai acontecer. Então, quanto menos decisões a gente tiver que tomar, principalmente numa época que a gente está muito contaminado pela ansiedade, muito afobado, melhor, porque a gente acaba tomando essas decisões com antecedência e elas vêm com mais clareza. Então, quais decisões você tem que tomar? Por exemplo, o que você vai fazer na semana antes do Enem, na semana que antecede o Enem e na semana entre as provas? Porque vão surgir várias opções do que você tem que fazer, mas você tem que ter clareza do que você vai fazer, porque você ter ideia ou ter no seu inconsciente que essa decisão pode mudar é muito ansiogênico. Qual outra previsibilidade que você tem que buscar? Por exemplo, o que você vai fazer na véspera da prova ou no dia da prova? Não é para você esperar chegar lá e abrir o YouTube e achar um aulão qualquer. Não, se você vai ver, por exemplo, um aulão no YouTube, coloque isso no seu planejamento, já tenha rastreado aqueles professores que você gosta. Não que isso seja realmente a melhor coisa, porque eu tenho para mim que na véspera da prova você tem que fazer uma coisa que vai te deixar confortável, porque ver ou não ver um aulão ali ou aqui dificilmente vai mudar o seu resultado, tá? Então você tem que fazer coisas ali que não vão te exaurir, mas é importante que você saiba o que é isso. A minha sugestão é você ler o seu caderno e se autoexplicar o seu caderno, tudo bem? Porque é uma coisa que não cansa, é um material que você criou, então que você tem familiaridade e que realmente vai ser útil ali para você lembrar uma coisinha ou outra. Outra coisa que também é útil é manter o seu Anki. Se você já fazia ele desde o início do ano, é legal revisar ele no dia anterior à prova e até no dia mesmo da prova. Eu fui para a prova revisando o meu Anki. Eu não acabei ele naquele dia específico, mas eu fui revisando e me ajudou muito. Então, por exemplo, também, o que você vai comer durante a prova? Não é legal você ter que decidir isso no dia.
Todas essas pequenas decisões que estão dentro do seu controle e que você pode tornar mais previsíveis, certamente vão te deixar menos ansioso durante a prova e então certamente vão ajudar na sua performance, tá bom? Nosso último tópico também tem a ver com isso, mas é uma coisa ainda mais específica que eu vou aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, para não ficar repetitivo, eu já vou adiantar que eu vou falar disso de novo, só que de uma forma um pouco mais aprofundada sobre a prática de prova, tá bom? Então, não se preocupe. A outra coisa que acontece muito agora, e inclusive recebi áudios na mentoria sobre isso, recebi depoimentos de live sobre isso na mentoria, e, enfim, de tudo, de seguidor no Instagram, aqui no YouTube, na mentoria no WhatsApp, em todos os lugares eu vi pessoas querendo cometer esse erro, que é, agora nessa reta final, a gente tende muito a extremos. Então, ou a pessoa acha que ela é um super-herói dos estudos, tudo que ela não estudou ao longo do ano e todo o ritmo de estudo que às vezes ela não teve ao longo do ano, ela quer ter agora. Então, ela nunca estudou 12 horas por dia na vida. Agora ela quer estudar do nada 12 horas de estudo por dia. Ou ela sempre estudou 6 a 8 horas por dia e agora ela quer passar a estudar 0 horas por dia, mesmo estando bem, de saúde, psicologicamente e tudo mais. Isso é um erro. Por quê? Porque no primeiro caso de você achar que você é um super-herói ali dos estudos, igual eu falei, de gente que quer superar muitos horários de estudo por dia, é igual um caso, por exemplo, de um atleta, vamos supor que você é um corredor que estava acostumado ali a correr 8 quilômetros por dia. Se na semana de uma corrida que você tiver, de uma corrida super importante, você resolver que você vai começar a correr 20 quilômetros por dia, certamente você vai se lesionar ou você vai chegar muito mais cansado no dia da prova, que é o dia que a gente tem que estar com o raciocínio mais rápido, mais limpo, com o cérebro mais descansado. Então, se a gente passa muito do ponto e fica tipo um hipertreinamento, a gente descompensa para a hora da prova. Em vez de a gente estar descansado, em vez de a gente estar com o raciocínio rápido, limpo, a gente fica com o raciocínio lento por causa de exaustão, que vai se acumulando ao longo dos dias. Principalmente se a gente começa a trocar sono por estudo. Isso é péssimo, tudo bem? Tem uma pesquisa que eu peguei na revista Nature sobre isso, que fala que os alunos que vão melhor em provas, que performam melhor nas provas, foram os que tiveram menores variações nas horas de sono por dia e aqueles que dormiram mais de 7 horas por noite, mais menos ali de 10, por exemplo, menos de 9. Então, que os que dormiram mais cedo e também acordaram mais cedo. Então, não ter grandes variações no seu horário de sono é uma coisa que certamente também vai te ajudar a ter essa performance máxima, tudo bem? No dia da prova. Só que o outro extremo também é verdadeiro. Os alunos que dormiram demais ou que aconteceu alguma outra coisa, que descansaram demais, eles tiveram a performance piorada. Isso também vale para os estudos. Se você estudar de menos, você vai acabar se destreinando para a hora da prova. Porque no dia da prova você tem que estar acostumado a fazer ali um volume de questões. Você tem que estar aquecido para isso, só que na medida certa. Então, se você estava acostumado a estudar ali 8 horas, não tente estudar 12, mas também não precisa estudar 2. Se você mantiver seu estudo ali por volta, por exemplo, de umas 6 horas, se você estiver cansado e quiser dar uma descansada a mais, tá ótimo. Você vai se manter treinado, principalmente se você manter um volume de questões legal, um volume de questões viável, e você também vai chegar com o cérebro em paz para a hora da prova. Inclusive, quando eu era atleta, isso era uma coisa que a gente fazia em semana de competição. A gente continuava treinando um volume legal, de formas mais parecidas com a prova. Então, por exemplo, se você vai fazer questões na prova, também fazer questões na semana, só que a gente treinava um pouquinho menos, só um pouquinho menos. Se a gente treinasse muito menos, a gente destreinava e chegava frio para a competição. Então é muito interessante você achar esse balanço para você chegar na sua máxima capacidade de raciocínio no dia da prova. Tá bom? Isso é uma coisa que a sua concorrência certamente vai errar. As pessoas realmente tendem aos extremos, mas você não. Então essa dica é realmente muito importante para a hora da sua prova. Tudo bem? E por último, a última coisa, e que é uma coisa que as pessoas erram, e eu já vi gente errando nisso em vestibular, que já aconteceram alguns vestibulares esse ano, e me mandando mensagens tristes. E depois eu perguntava o que aconteceu, e elas identificavam exatamente essa falha na hora da prova, que é o seguinte: é muito, muito, muito importante, é uma coisa que eu tenho me repetido até um pouco com vocês,
é a disciplina estratégica. Ou seja, não é você ter disciplina com estratégia. Então, assim, você usar seu tempo para coisa. Não. É literalmente você escolher uma estratégia que você vai usar no dia da prova e você se ater a ela, independente do jeito que estiver a prova. Por quê? Muitas vezes no dia da prova a gente se afoba e do nada muda o jeito que a gente faz a prova. Se a gente faz a prova, por exemplo, fazendo a redação primeiro, a pessoa quer passar a redação por último. Se a gente deixa o gabarito para passar por último, a pessoa quer passar o gabarito durante a prova. Todas essas coisas, toda vez que a gente insere na prova, que é um ambiente meio desconhecido, então já é ansiogênico, uma coisa que a gente não está acostumada, a gente piora a nossa performance. Então, se você não tem uma estratégia de prova, é muito importante que agora você use ao máximo o seu tempo para descobrir uma estratégia de prova boa para você e para treiná-la. Então, se você não tem, fazer ali 1, 2 simulados, até 3, para você repetir essa estratégia e chegar na melhor possível para você durante a prova. E na hora da prova, estando a prova muito difícil, muito fácil, o tema de redação muito difícil, muito fácil, mesmo que tudo aconteça, você vai se ater, você vai ter disciplina estratégica e vai usar a estratégia que você está acostumado. Não é para você chegar no dia da prova, na véspera da prova, pesquisar no YouTube a melhor estratégia de prova, ou vai aparecer para você no YouTube esse tipo de vídeo lá pertinho da prova, tanto que eu quero soltar um vídeo disso antes, para vocês terem tempo realmente de treinar para isso, porque eu sei o quanto é importante, e vocês mudarem a estratégia de última hora. Isso é péssimo, isso é falta de disciplina estratégica, e novamente, no esporte, isso também é muito importante. Então, os atletas de alto desempenho, os atletas que ganham, tem uma disciplina estratégica muito grande e os vestibulandos que passam em medicina também. Então, eu, por exemplo, treinava até o meu lanche para o dia da prova, usava até roupas parecidas, treinava com cronômetro, eu repetia a minha estratégia de prova inúmeras vezes até a prova. Porque na prova eu passei como Enem 2022, que foi o mais difícil da história dos Enems. Eu fui super bem. Por quê? Porque eu me ative muito a minha estratégia de prova. E a mesma coisa com a FUVEST. Eu passei na USP pela FUVEST e em um dos anos que eu fiz a FUVEST mudou completamente de estilo. A FUVEST, meio que sem avisar, pegou todo mundo de surpresa, embaralhando as questões. E todo mundo ficou meio sem estratégia. E aí eu peguei e fiz a minha estratégia no jeito que dava. E eu fui super bem. Nesse ano eu acertei 84 das 90 questões e fui para a segunda fase. Enquanto a nota de corte até não foi tão alta quanto em outros anos, que ela já chegou até 83. Então, essa disciplina estratégica é importante. E como é que você vai chegar na sua estratégia de prova? É o seguinte, você vai pesquisar os pesos do curso que você vai fazer na faculdade. Por exemplo, se você vai fazer medicina na USP, se você quer fazer medicina na USP, pelo Enem, a prova do Enem para a USP de São Paulo tem peso 4 em Ciências da Natureza e peso 3 em matemática. Ou seja, as pessoas que passam na USP vão realmente muito bem, muito melhor em ciências da natureza. E a conclusão que eu cheguei, para mim, eu treinei isso. Se isso não der certo para você, você vai ter que fazer de outro jeito. Mas a partir disso, a conclusão que eu cheguei é que eu teria que começar a minha prova por ciências da natureza. Então, eu fazia primeiro algumas questões de ciências da natureza para isso aí elevar minha nota no que realmente importava para mim. E depois eu ia para matemática. E isso a gente também faz levando em consideração a TRI. Então, por exemplo, outra coisa que eu usei para minha estratégia de prova é redação vale 1000, então teria que ser uma das primeiras coisas que eu fazia, e a prova de humanas vale mais do que a de linguagens. Então, eu também teria que fazê-la antes. Ou seja, eu cheguei numa estratégia de prova que ia elevar ao máximo a minha nota de acordo com o conhecimento que eu tinha. Então, com o mesmo conhecimento, por exemplo, com o mesmo estudo, eu poderia tirar menos se eu usasse uma estratégia diferente. E é isso que eu não quero que aconteça com você. Eu quero que você eleve ao máximo o potencial que você tem para tirar. Então, tome um tempo para decidir e treinar a melhor estratégia de prova possível para você para o dia do Enem. Para você não se surpreender com a própria estratégia que você vai usar. Porque esse ano eu já recebi mensagem: nossa, eu fui muito pior no vestibular do que no Enem. E eu perguntei, nossa, mas o que aconteceu? A pessoa, acho que foi porque eu mudei minha estratégia de prova. E realmente, geralmente, é. Agora, se você quer ter um acompanhamento individualizado e ser igual meus mentorandos, que têm acesso a mim, que perguntam, que a gente delibera sobre essas coisas sozinhos e juntos,
E aí eu meio que tiro eles do olho do furacão para a gente olhar tudo em perspectiva. Você pode também se inscrever para a minha lista de espera da Mentoria 2025, que com certeza e com o meu acompanhamento eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil para você estudar, para você ser produtivo e para você melhorar as suas notas nos vestibulares e passar onde você quiser, igual eu passei onde eu queria em medicina e estou aqui super feliz. Então, eu espero que isso aconteça também com você. Então, se inscreve aqui na lista de espera que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Tudo bem? E se você gostou desse vídeo, se você achou que ele te ajudou, deixe seu like, por favor, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que eu ainda vou trazer muito conteúdo que vai te ajudar para a prova do Enem, tudo bem? Então, é isso. Um beijo, espero que vocês tenham anotado as dicas e que vocês coloquem ela em prática. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!